Vamos à correção, então, do exercício 52. No enunciado temos o seguinte: considerem 10 pontos, sendo 6 pontos na reta R e 4 pontos na reta S, de modo que podemos formar triângulos com vértices nesses pontos. Eu vou fazer o seguinte: vou chamar esses pontos aqui da reta R de R1, R2, R3, R4, R5 e R6. Não é o mais adequado, porque normalmente nós usamos apenas uma letra maiúscula para identificar cada ponto, mas nesse caso aqui, para efeito da resolução, não há problema, e esse tipo de escrita entendo que vai nos favorecer. Tá? E aqui embaixo eu vou ter o S1, o S2, o S3 e o S4. Vamos lá então. Os meus elementos a serem organizados são os pontos que eu tenho na reta R, que vão do R1 até o R6, e os pontos que eu tenho na reta S, que vão do S1 até o S4. Com isso, os grupos que eu desejo formar são grupos com 3 pontos. Aí vamos às restrições para a seleção desses pontos. Primeira restrição: eu preciso tomar pontos distintos. Eu não posso usar 2 pontos para um único vértice, ou não posso usar o mesmo ponto para 2 vértices do triângulo. Então, se eu usar o ponto S1 uma vez, eu não posso usar ele de novo, tá? Então, pontos distintos. Segunda restrição: olha só, eu quero formar um triângulo. Para eu formar um triângulo, eu não posso, por exemplo, pegar S1, S2 e S3. Eu poderia fazer, por exemplo, ó, esse triângulo aqui, ó, formado por S1, S2 e R2. Também poderia fazer esse triângulo aqui, ó, formado por R5, R6 e S4, tá? Então, percebam que eu obrigatoriamente tenho que pegar 2 pontos em uma reta e 1 ponto na outra, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho que ter 2 pontos de R e 1 ponto de S, ou 2 pontos de S e 1 ponto de R. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter SSR ou RRS. Essa é a ideia, tá certo? E uma última restrição: não importa a ordem. Por que não importa a ordem? Então, eu vou ter que eliminar aí a troca de ordem entre os elementos. Então, eliminar a troca de ordem. Porque nesse caso aqui, olha só, o R1, R2, vamos pegar um dos exemplos que eu coloquei ali, né, para ficar mais didático até. Então, vamos pegar esse aqui, ó, o R2, S1, S2, é absolutamente igual ao S1, S2, R2, tá? Então, se eu trocar a ordem dos pontos no momento de fazer a seleção, não muda nada, eu vou ter o mesmo triângulo, tá? Então, não importa a ordem em que eu escolho os elementos, o que importa, sim, são os elementos que eu vou escolher. Tá joia? Então, vamos fazer os cálculos agora, vamos verificar o número de possibilidades que eu tenho para resolver, então, essa situação, problema. Então, de quantas maneiras diferentes aí eu posso formar esses triângulos. Então, vamos lá. Número de possibilidades. Então, os grupos ali aqui vão me dizer quantos espaços eu vou preencher. Nesse caso, eu vou preencher 3 espaços. Então, 1, 2, 3.
E aí, aqui, ó, na hora de olhar para a restrição, eu vou olhar para essa situação aqui, ó, 2 pontos de R e 1 de S. Então, eu posso ter, por exemplo, R, R, S, ou eu tenho que montar uma outra conta, porque é uma situação distinta. Eu não consigo, ao mesmo tempo, pegar 2 pontos de R e 1 de S, ou 2 de S e 1 de R. São situações separadas aí, díspares. Então, aqui eu posso fazer R, S, S, tá certo? E aí eu tenho que me lembrar que eu tenho que fazer as divisões também, e as divisões eu vou indicar aqui embaixo. Então, essa minha anotação ainda não está me favorecendo. Então, eu vou puxar as letras um pouco mais para baixo, para deixar um espaço para poder indicar a divisão. Então, vai ficar assim, ó. Então, aqui, ó, eu vou usar o R, R, S, e aqui o S, S, E. Então, vamos lá. Para escolher o primeiro ponto da reta R, eu tenho 6 possibilidades. Como são distintos, o que eu escolhi não vou poder escolher de novo. Então, se eu já escolhi um ponto, vão sobrar 5 possibilidades. Na reta S, eu tenho 4 possibilidades. Como não importa a ordem de escolha, eu vou dividir. Só que, olha só, eu só divido aqui, pessoal. Porque eu divido as duas coordenadas que vêm do mesmo lugar. Aqui não, o S ele vem da outra reta. O que eu escolho na mesma reta são o S1 e o S2. Então, não importa a ordem que eu pego o S1 e o S2, tá? O resultado é o mesmo. Então, aqui eu divido por 2 fatorial. Então, eu só vou dividir por fatorial para eliminar a ordem quando os elementos vêm do mesmo conjunto, tá bom? Aqui, na verdade, eu tenho 2 conjuntos aqui. Ó. Eu tenho o conjunto dos pontos da reta R, o conjunto dos pontos da reta S. Eu vou escolher em separado e vão formar um grupo só. Então, onde eu preciso me preocupar com a ordem é em relação aos elementos que vêm do mesmo conjunto. Então, trocar o R com o R não muda nada. Essa é a ideia, tá bom? Aí, vamos agora para o outro cálculo. Aqui, para escolher o primeiro ponto da reta S, eu tenho 4 possibilidades. Para escolher o segundo ponto, eu tenho 3. Como os 2 pontos vêm do mesmo conjunto, e não importa a ordem, eu vou dividir por 2 fatorial, para eliminar a troca de ordem dos pontos que vêm da reta S. E para terminar, isso daqui tem que ser multiplicado por 6, que aí eu vou ter 6 opções de escolha de pontos na reta R. Vamos aos cálculos então. Vai ficar 6 vezes 5 vezes 4. Aí eu posso colocar dividido por tudo, não tem problema, porque é tudo multiplicação e divisão. Se não fosse, eu não poderia juntar. Na outra conta, 4 vezes 3 vezes 6, e tudo isso também dividido por 2 vezes 1. Vamos fazer as simplificações para facilitar a nossa vida. Então, aqui eu vou dividir o 4 por 2, vai dar 2. Aqui eu vou dividir o 6 por 2, vai dar 3. E aí eu vou ter aqui, ó, 6 vezes 5 é 30, vezes 2, 60. Tudo isso mais 4 vezes 3, 12, vezes 3, 36. O meu resultado, 96. Então, eu tenho 96 possibilidades para formar um triângulo, segundo as informações da situação problema. É isso aí, pessoal. Está corrigido o exercício 52.